Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. O homem continua a praticar essas coisas, mesmo sabendo o resultado delas. Verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, podemos traduzir, continuam fazendo, como também aprovam os que assim procedem. A revolta do homem contra a lei de Deus que está no seu coração e na sua consciência se expressa, em primeiro lugar, porque eles, mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte, eles pecam do mesmo jeito. Eles desafiam a Deus, como, por exemplo, alguém que sabe que se dirigir a alta velocidade, bêbado e sem cinto, quase que com certeza ele vai ter um acidente fatal, mas ele dirige a si mesmo. Ele vai embora. Quer saber? Pisa fundo, quero ver o que é que esse carro vai dar. A consciência está dizendo, olha, você está bêbado, você está sem cinto e você está a 180 por hora numa zona de 60. Ele não quer saber. Então, mesmo sabendo que Deus vai punir com a morte o pecado, o homem peca da mesma forma. Ele vai em frente do mesmo jeito, ele não mede as consequências, ele não reflete sobre o que o aguarda, ele considera o prazer do pecado como se ele dissesse assim, vale a pena. O gosto do pecado vale a pena. Experimentar o pecado é gostoso e eu troco esse prazer, ainda que momentâneo, por uma eternidade no inferno. É isso que está dizendo aqui. Mesmo que eles sabem que há um juízo divino eterno sobre isso, eles continuam pecando. Isso mostra um coração endurecido, não é verdade? O coração endurecido e disposto a pecar. Está resolvido que vai pecar, não importa as consequências. Ele sabe que mentir é errado, mas ele vai mentir do mesmo jeito. Ele sabe que adulterar é errado, tem consequências, mas ele adultera do mesmo jeito. Ele sabe que falar mal dos outros é errado, mas ele vai falar mal do mesmo jeito. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que as palavras do fofoqueiro são como bocados gostosos que descem até o mais profundo do ventre. Não tem nada mais gostoso que falar mal da vida dos outros. Então ele fala, sabendo que Deus vai punir com morte aqueles que quebram a sua lei. Ele continua nesse curso desenfreado, igual a Faraó. Lá no livro de Êxodo, capítulo 9, verso 34, depois de Deus ter mandado 9 pragas sobre Faraó, porque Faraó não deixava o povo de Deus ir, diz lá que Faraó, mesmo vendo as pragas que Deus mandou, endureceu o coração e disse, eu não deixo esse povo ir. Começou uma queda de braço com Deus. Vamos ver quem ganha, Deus ou eu? É assim que a humanidade vive, numa queda de braço com Deus. Porque eles sabem qual vai ser o resultado e mesmo assim eles dizem, eu vou continuar fazendo. Mas não só isso, tem uma coisa pior. O homem não somente desafia Deus praticando essas coisas, mas ele aprova quem faz também. A palavra aprovar aqui, final do verso 32, aprovam os que assim procedem, não é no sentido de dizer assim, eu concordo com isso. Não, mas é um aprovar, tipo encorajar, tipo incentivar, tipo assim, animar a pessoa a continuar a fazer aquilo. Que a pessoa peque desafiando a Deus, a gente pode até atender porque ela tem um certo prazer nisso. O pecado dá um prazer ilusório a princípio, ilusório. Então a gente pode até entender a primeira parte, que os homens, sabendo a sentença de Deus, eles ainda assim, eles pecam e desobedecem a Deus. Mas essa segunda parte não faz sentido, porque você está aplaudindo o pecado dos outros. Você não tem prazer nenhum naquele pecado, não é você que está fazendo, outros estão fazendo, portanto você não está tendo o gosto do pecado que os outros estão tendo. E
Se pelo menos você tivesse uma recompensa, tipo assim, eu estou sentindo prazer no que eu estou fazendo, até a gente entende, mas você aplaudir, encorajar outras pessoas a fazer aquilo que leva à sentença de morte, isso aqui passa a nossa compreensão. Aqui é o fundo do poço. É aqui que Paulo termina o processo. Ele está dizendo que a humanidade não somente desafia Deus, mas eles se encorajam. Eles se encorajam a fazer isso. Quando, por exemplo, um país passa leis que chama o errado de certo e proíbe que a gente diga o certo porque considera errado. Quando o país passa leis que incentivam a imoralidade, a perversão, a mudança das coisas naturais. Esse é o fundo do poço. Quando os pais levam os filhos a praticar coisas. Eu cresci numa época, eu não sei como é aqui no Centro-Oeste, mas no Nordeste não eram todos os pais, mas os homens lá no Nordeste, né, os pais, quando o filho, tinha o maior orgulho de ter um filho, mas quando o filho fazia 16, 17 anos, levava para a zona de prostituição, para o filho virar homem. Apresentava prostituta para ele virar homem. Eu cresci nesse ambiente. Ou seja, é claro que o pai faz também, não é? E agora ele leva o filho também. Eu fico pensando em outra coisa, que é muito comum também. Pornografia. É uma forma disso aqui. Quando se consome pornografia, você está aprovando aquilo. Você está contribuindo para essa indústria, que é uma das indústrias mais rentáveis no mundo hoje, que movimenta milhões de dólares anualmente. Pode ser que você não faça, mas você está aprovando aqueles que fazem. E tantas outras maneiras em que a nossa sociedade comete isso, mostrando que nós realmente chegamos no fundo do poço. O apóstolo Paulo conhecia bem de perto essas coisas. Paulo nasceu numa cidade chamada Tarso, que era da província da Cilícia. E a Cilícia era uma das 3 regiões com C, que eram consideradas as regiões mais depravadas do Império Romano: Capadócia, Cilícia e Creta. E Paulo nasceu exatamente na capital da Cilícia, que era Tarso. Então, ele estava muito bem familiarizado com o mundo pagão. Ele conhecia essas abominações. Ele sabe o que é que ele está dizendo aqui, que os homens não somente desafiam a Deus, fazendo as coisas que estão debaixo da sentença de Deus, mas eles se encorajam. As pessoas sim, por que uma pessoa encoraja a outra a fazer o que está errado? Porque ela vai poder dizer, não sou eu só, fulano também faz. Quando os pecadores fazem as coisas juntos, eles pecam melhor em grupo, não é? Porque um apoia o outro. Se alguém fica assim, não, mas talvez isso aqui não seja. Não, que é isso, cara, está de boa. Vamos fazer isso aqui, eu estou junto, vamos embora. Se der errado, dá para nós. Não é só você. Então os pecadores se apoiam. Eles saem procurando apoio. Saem incentivando um ao outro, já para aliviar a consciência, como quem diz assim, eu não sou o único errado. Não sou o único errado. Essa rebelião, portanto, ela se expressa, essa rebelião contra Deus se expressa nessas 2 atitudes, na teimosia do homem em continuar no pecado, mesmo sabendo as consequências, e também no fato de que ele encoraja outros a seguir no mesmo caminho. Deixe-me agora trazer um terceiro ponto, que eu já mencionei. Meu primeiro ponto foi que a rebelião é contra a sentença de Deus. O segundo é que essa rebelião se expressa de 2 maneiras: continuar a fazer a si mesmo, encorajar outros. Meu terceiro ponto aqui é que essa rebelião ela é bem consciente. Às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas fazem coisas erradas porque elas não têm consciência do certo e do errado. Mas essa passagem aqui tira de nós essa ilusão a respeito de alguma bondade que haja no coração humano. As pessoas pecam contra o conhecimento do certo e do errado. Elas pecam contra a sua consciência. Elas sabem o que elas estão fazendo quando elas fazem o que é errado. Paulo já havia dito aqui nessa passagem que as pessoas têm algum conhecimento de Deus. No verso 18, ele disse que a ira de Deus se revela do céu, se revela na nossa consciência. Diz no verso 19 que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre nós, na nossa consciência. No verso 20, ele fala de que os atributos de Deus são perceptíveis por meio das coisas que são criadas e que pelas obras da natureza nós conseguimos saber que há um Deus que existe antes da natureza, que criou todas as coisas, que Ele é todo-poderoso, onisciente, onipotente e que Ele é distinto da natureza.
Paulo havia falado desse conhecimento inato que nós temos na nossa consciência e também na natureza ao redor de nós. E por isso ele diz no final do verso 20 que os homens são indesculpáveis. Ninguém pode dizer que não tem conhecimento de Deus. Mas agora aqui no verso 32 ele avança mais um pouco e diz que o homem não somente tem conhecimento de que existe um Deus, que esse Deus é o Criador de todas as coisas, que esse Deus é santo, justo, bom e verdadeiro, mas agora Paulo diz que os homens também têm conhecimento de que há uma sentença de morte passada sobre aqueles que praticam tais coisas. Esse é o conhecimento. Ou seja, essas pessoas, quando praticam estas coisas, sabem que serão punidas por Deus, mas elas fazem isso da mesma forma. Ou seja, não tem nada de inocência. Elas não têm o conhecimento detalhado que nós temos e que encontramos no Evangelho e na Bíblia a respeito da lei de Deus. Mas essa intuição gravada no coração da norma da lei, isso é um fenômeno universal. Muito obrigado por ter assistido aqui o nosso vídeo no Reformadores da Igreja. Nós pedimos que você deixe seu like, se inscreva nesse canal se você é novo por aqui. É muito importante para que nosso projeto possa alcançar mais pessoas. Nós publicamos vídeos todos os dias aqui no canal, não só de cortes, mas também vídeos autorais falando sobre a história dos reformadores, sobre a história da igreja. Vídeos que vão trazer certamente conhecimento para a sua vida. Nós também queremos pedir que você venha compartilhar esse vídeo com um amigo, com o grupo da sua igreja, da sua família, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Também nós pedimos sempre que você comente aqui abaixo sua opinião sobre o que essa mensagem ensinou a você. Eu acredito que é uma exposição muito importante sobre o livro de Romanos, que o reverendo Nicodemos traz a respeito do pecado, a respeito de como o ímpio enxerga o pecado. Muitas vezes nós temos a falsa ilusão de que Deus vai inocentar aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, de que, sei lá, os índios em lugares distantes ou povos que estão isolados, eles vão ser inocentados porque o Evangelho não chegou até eles ou porque eles nunca leram a Bíblia. E nessa passagem o apóstolo Paulo nos ensina que a lei de Deus está gravada em nosso coração e que nós somos desde cedo já expostos à manifestação de Deus, porque ele se manifesta na natureza, ele se expressa na sua própria criação, e dessa forma há uma lei moral gravada no nosso coração, apontando que há um Deus, apontando que há uma força maior e que há uma lei comum, e essa lei ela é comum em todos os povos. É matar, roubar, praticar certas coisas é errado em qualquer sociedade, por mais primitiva que seja. Isso aponta que a lei de Deus está gravada no coração de todo homem, e é segundo ela que Deus irá julgar a todos, não tendo um inocente sequer. Isso mostra para nós a gravidade do pecado, a gravidade das consequências do pecado na vida de todo homem. Essa é uma mensagem importante, uma doutrina fundamental, a depravação total da humanidade, que Paulo expõe tão bem nesse primeiro capítulo de Romanos. Então, quero pedir que você comente aqui embaixo se você já havia lido a carta aos Romanos, se você já tinha tido a oportunidade de estudar essa palavra tão importante da Bíblia, uma carta tão preciosa escrita pelo apóstolo Paulo. Escreva aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião.